Boa noite a todos os cidadãos do reino, o reino de Jesus Cristo. Convido você a seguir aí a nossa série de mensagens, olhando para tudo que foi registrado na história de Israel e pode servir para abençoar as nossas vidas nessa noite. Então, abra sua Bíblia, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17. A gente vai continuar exatamente de onde paramos na minha última mensagem, domingo passado de manhã. Só que a gente vai até retornar um pouquinho para deixar isso bem claro. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 1 até o 16. Primeiro Reis 17, do 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comerão ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Seguindo a nossa pregação do domingo passado, eu não sei se você se lembra ou se você teve acesso a ela, a gente falou sobre o tema Apenas um Homem, onde a gente se aprofundou um pouquinho nessa relação, né, da alteração que houve no reinado de Israel. Desde Salomão, como é que foi essa mudança, rei após rei, de Salomão até Acabe, que é o rei nesse momento do nosso texto. Como o capítulo 16 nos informou no domingo passado, todos foram homens extremamente maus, homens amplamente comprometidos com uma cultura pagã, dentre os quais, segundo a própria Bíblia, Acabe era o pior de todos. Apesar de todo o seu paganismo religioso e até da sua bizarrice moral, Acabe foi muito bem sucedido enquanto administrador do reino. Israel foi muito próspero e se desenvolveu bastante. Israel havia se tornado um importante reino de adoração a Baal, uma referência com diversas casas para adorar esse Deus. E tinha centenas de sacerdotes de Baal e também sacerdotes de uma deusa chamada Aserá. O antigo Deus de Israel, o Deus que tinha criado os céus e a terra, o Deus dos hebreus, o Deus da terra de Israel, o nosso Deus, parecia ter se tornado apenas mais uma história daquele povo.
quase que uma lenda para eles. E como tal, os poucos profetas desse quase esquecido Deus viviam sendo perseguidos e exilados, já que aquela fé não fazia mais sentido naquela terra. Mas como a gente viu também no domingo passado, é nesse contexto que Elias é chamado para desafiar toda essa estrutura. Um homem comum, um homem como eu, um homem como você. É nesse contexto que Elias é escolhido por Deus para enviar uma mensagem a esse rei, esse poderoso rei de Israel chamado Acabe. E a mensagem era simples e direta. Toda essa prosperidade vai acabar. Tem data para terminar. Não vai chover mais sobre a terra nos próximos anos. E isso, eu não sei como é que é essa realidade para você, mas era um violento tapa na cara de um administrador tão bom que fez tudo para o reino prosperar e agora vai faltar água. Mesmo toda aquela aparente prosperidade do reino de Israel não os manteria por muito mais tempo. Elias estava orando, e é importante a gente atentar para isso. Elias estava orando pedindo uma catástrofe nacional. É algo bem duro de se dizer. E o impacto dessa oração é tão grande que o próprio Deus manda Elias dar a notícia e depois de dar a notícia sair correndo dali para um lugar bem distante. Porque Deus sabia o que habitava o coração de Acabe. Imagina, meu irmão, depois de você receber uma notícia tão boa dessa, né? Você vai fazer carinho no profeta. Não, também não foi o que passou pela cabeça de Acabe. Mas imagina o desespero que esse próprio profeta pode ter passado. O profeta sai de onde ele estava, fazendo o que Deus mandava, vai cumprir exatamente a nova missão que Deus mandou. E lá, nesse lugar que é enviado por Deus, dia após dia, o profeta vê se cumprir a palavra do Senhor. Ele bebe da água da torrente e come pão e carne. Mas a cada dia que passa, aquela torrente vai estreitando e estreitando a cada dia. O rio começa a secar. 2 anos se passam. A situação na região piora grandemente, até o ponto do próprio Deus, mais uma vez, mover o profeta, para garantir a segurança desse profeta, dizendo, agora, seu tempo nessa terra terminou. Chegou a hora de ir para um outro lugar. Mas, depois de viver esse período lá em completa solidão e exílio, podendo refletir bastante sobre a vida e o que Deus tinha trabalhado com ele, Elias agora é enviado para conviver com uma família tão pobre, ou se dependendo da situação, porque Elias tinha comida de manhã e tinha comida de noite, ele tinha 2 refeições por dia. Ele chega num lugar em que só tem uma refeição e acabou. A situação parece que ele saiu de um lugar ruim para ir para um lugar tremendamente pior. É aquele momento que o crente resmungão, e eu não estou falando de você, meu irmão, porque eu me vejo muitas vezes nessa posição, quando a gente olha para o céu e fala assim, Deus só pode estar de brincadeira. Não é possível que Deus está me fazendo passar. Primeiro, anos só comendo comida da boca de corvos, que é uma coisa super higiênica, porque eles escovam o dente pela manhã. E bebendo água de um rio que está estreitando, que vai ficando mais barrento, porque a água está escassa. Agora eu chego num lugar que todo mundo está passando fome. Como é que Deus foi capaz de fazer algo assim comigo? Um profeta obediente. Então, mais uma vez, vemos o extraordinário agir de Deus se manifestando através da obediência e da fidelidade do seu povo. E aí, meu irmão, minha irmã, é maravilhoso mesmo a gente olhar e ver Deus realizando essas coisas. Que maravilha ver tão diretamente a mão de Deus, uma mão espiritual e toda poderosa, entrando na história e na vida de Elias e transformando a situação. Que história de superação. Mas mesmo aqui, eu consigo imaginar, ou me imaginar e até te imaginar pensando. Primeiro, era só comida de corvo. Agora, vou comer bolo de farinha e azeite? Deus me livre. E é verdade, admita para você mesmo, como eu tenho feito o exercício de olhar refletindo sobre mim mesmo. Nossos corações são tão idólatras que mesmo a bênção que nós recebemos dos altos céus é motivo de reclamar, porque não foi exatamente como eu queria. Vide o povo de Deus que tinha saído do Egito, como vimos há bem pouco tempo. Eram escravos lá, eram humilhados, forçados dia após dia, numa vida de eterna exploração e desgraça. Eles recebem um maravilhoso livramento.
Agora eles não são mais escravos. E diante dos desafios que eles encontram no deserto, eles começam a olhar para trás e falar, poxa, está tão ruim aqui que era melhor ser escravo lá comendo cebola. Cebola! Do que ter a vida em liberdade. Porque era difícil ser livre no deserto. Imagina Elias vivendo nessa mesma vibe do povo. Poxa, Deus, tu sabes que se eu comer só azeite e farinha, eu não vou atingir minha cota de proteína diária. Meus músculos vão murchar. Eu vou perder meu shape. O verão está vindo aí, Senhor. Não tem whey na farinha. Mas, ao contrário disso, percebemos um profeta muito empenhado em obedecer e mais empenhado em se dedicar a obedecer ao que Deus manda do que a atender os seus próprios caprichos, do que atender as suas próprias necessidades. Ele sabia que, seguindo as ordenanças do Senhor, ele sairia dessa situação vivo, ainda que não da forma como ele gostaria. Mas outros personagens também surpreendem em questão de confiança e fé nessa história. E, como dizem alguns lá no Núcleo dos Jovens, né? Mano do céu, olha para essa viúva. Olha para o que essa viúva faz, cara, porque é algo surreal. Ela não tinha absolutamente nada. Chega um cara completamente desconhecido de um outro povo e pede água. E ela foi muito bondosa e se dispôs a dar água. Aí, quando ela está lá, de bom coração, indo dar a água que o infeliz pediu, ele pega e abusa. Ele fala assim, aproveita que você está indo lá pegar água e traz também um pouco de comida. Traz um bolo, ainda escolhe, né? O cara escolhe, só faltou escolher o sabor do bolo. Mas traz um bolo também junto com a água. E é interessante porque a gente olha para a história e claramente está descrito aqui que ela não tinha nada. E se fosse hoje, meu irmão, eu juro que eu vejo nitidamente ela virando para ele e dizendo assim, beleza, profeta, deixa comigo, eu vou ali pegar a água e fazer seu bolo e já volto. Espera aqui sentado, estou indo ali, tá? Sem nunca mais voltar. Afinal de contas, qual a chance dela cruzar com esse profeta de novo pela rua? Mas ela não só se dispõe a atender o primeiro pedido do profeta, como ela se justifica antes de dar qualquer outra resposta. Ela vira para o profeta e descreve a situação de vida dela. E é quando ela descreve a situação de vida que surge uma promessa totalmente inusitada. E ela experimenta o poder extraordinário da provisão de Deus vindo dos céus na sua direção. Ela precisou confiar nas palavras daquele profeta. Ela precisou abrir mão de tudo que ela tinha. Tudo, não é um pouquinho. Para talvez, futuramente, se realmente ele fosse um homem de Deus, se realmente o Deus dele fosse um Deus capaz de fazer alguma coisa, ela receberia em troca o que tinha sido prometido. Ela precisava crer naquela palavra que ela estava recebendo. Diante dessa incrível história, eu te convido a refletir sobre um tema bem particular nessa noite. E o tema é, primeiro eu. Sabe aquela história do farinha pouca, meu pirão primeiro? É bem isso aqui, primeiro eu. Meu irmão, minha irmã, que tempo difícil é esse que a gente está vivendo? Já mencionei aqui recentemente, né, no domingo passado, eu tive que fazer toda uma pesquisa para ver o quanto o café tinha aumentado, porque eu sou um autêntico bebedor de café, né? E que desgraça! Eu tive que diminuir, a cada mês que passa eu tenho que beber menos café, porque o café está mais caro, as coisas estão mais difíceis, os preços estão disparando, tem coisa que nem pensar por enquanto. Oramos aí, clamando ao Senhor para que a gente possa voltar a comprar. Um dia, quem sabe? E as demandas de mercado de trabalho, então, meu irmão, se você estava desempregado antes dessa crise toda, a coisa dificultou muito mais. Até quem tinha emprego garantido começou a ter que se preocupar, porque nem tudo é tão garantido assim. E não para aí. Pandemias e doenças que não param de surgir, toda hora, é doença do morcego, é doença do macaco, é doença de não sei o quê, toda hora é uma doença, cara, que a gente tem que estar sempre ali, no limite, né? Será que eu vou dar conta? Será que vai acabar o mundo? Será que é o apocalipse? Vai virar todo mundo zumbi? É como se a cada dia que passasse uma coisa totalmente nova surgisse com o intuito de nos destruir. Ou pelo menos, de nos assustar. Depois,
crise financeira. Claro, tudo sempre traz a bendita crise financeira, que parece que não vai embora nunca. A gente vive nessa eterna promessa de que a gente vai sair dessa, né? A gente vai superar. Apesar disso, não sei se você tem essa experiência, mas eu olho para o lado e eu vejo muita gente vivendo muito bem. Eu vejo muita desgraça, eu vejo muita miséria, eu vejo muita fome, mas eu vejo muita gente vivendo exatamente do mesmo jeito, sem qualquer compromisso. E de seus palácios vivem exatamente como Acabe. Para ele está tudo dando certo. Ué, investe na bolsa. Se você comprar a ação quando não está valendo nada, você fica rico quando ela estiver valendo alguma coisa. Pessoas que vivem felizes com os resultados das suas próprias escolhas. Veja bem, eu não estou falando aqui, irmão, coloca uma coisa na sua cabeça e preste atenção no que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que viver bem é crime. Muito menos que você planejar a sua vida é um erro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo pessoas que passam a viver única e exclusivamente para si, para o seu bem-estar e nada mais importa. E, sinceramente, né, se a gente for pensar nesse sentido, que Deus nos dê graça de viver bem, de ter condições para a gente não só viver uma vida abastada, como poder abençoar os irmãos ao nosso redor. Mas o importante aqui é entendermos que o passar por dificuldades e lutas definitivamente não significa estar indo contra a vontade de Deus. Como vimos nessa própria situação, Elias era um cara pobre e que vivia afastado de todo esse movimento e alegria que permeava os corações em Israel. Ele se mantinha distante de toda essa forma de vida e idolatria que Acabe representava. Mas isso não esvaziou Elias do seu compromisso. Não é porque aquelas pessoas escolheram viver errado que agora eu não preciso me preocupar mais com elas. Deus tinha uma missão para Elias. Ele, sim, não compactuava com as decisões daquele rei e daquelas pessoas que viviam próximas a ele. E é por isso que a gente consegue ver que Elias resistia, mesmo distante, em oração ao seu Deus, aguardando fielmente que dia o Senhor apareceria e mudaria a história de Israel. Sua função não era instigar o povo para depor aquele rei. Fora Acabe, né? Cortemos a cabeça dele. Sem Acabe o reino vai melhorar. Mas mostrar para o rei e para o povo quem era o verdadeiro Deus de Israel. Não tinha a ver com o que um homem podia fazer. E era para isso que ele se dispôs a se colocar exatamente nessa posição. E é para isso que ele precisou esperar o tempo certo de Deus para agir. Não para atender à vontade do seu próprio coração. E, irmãos, todos os dias repetimos aqui na nossa igreja que eu e você somos... Fala um time de missionários, só para eu ficar feliz, vai? Um time de missionários que serve ao Senhor. E eu verdadeiramente sou extremamente feliz por fazer parte desse time. Já fui muito abençoado aqui na nossa igreja. E por isso precisamos entender esse primeiro ponto da reflexão dessa noite de maneira bem clara. Está preparado para anotar? Os núcleos já retomaram, então vamos anotar. Primeiro ponto, as dificuldades não podem me impedir de cumprir o meu papel. As dificuldades não podem me impedir de cumprir o meu papel. Cara, olha para a vida desse profeta, olha para a vida de Elias. O cara adorava um Deus que tinha sido abandonado pelo seu povo, praticamente esquecido. Seus lugares de adoração ao Deus verdadeiro tinham sido destruídos e a sua imagem estava quase que 100% apagada em todo o reino de Israel. Isso era algo não só claro para quem vivia em Israel, como para os povos vizinhos. Que Deus era esse? Através, inclusive, que a gente vai ter oportunidade de ver aí em mensagens futuras, da execução de profetas que eram fiéis ao Senhor para exterminar essa fé de vez. Mas Elias continuou lá, porque ele sabia quem era o seu Deus e ele sabia o que Deus estava fazendo. Ele não via a mão de Deus transformando a situação, mas ele confiava. Me lembro de quando ouvi essa história e outras histórias desse profeta brabão, como eu falei domingo passado, né, Elias, quando eu era criança, e eu sempre saía com a convicção de que Elias era um cara poderoso, super corajoso, mas, segundo a própria Bíblia já falou conosco no domingo passado, Elias era um homem exatamente como você, exatamente como eu, com todas as nossas limitações,
com os mesmos desafios e, quem sabe, com desafios muito piores do que os nossos. Só olhar para a história que a gente está lendo. Então, qual a diferença nos resultados de Elias dos resultados que você tem na sua caminhada com Deus? Quais as diferenças de Elias para os resultados que eu tenho nessa caminhada? Como, de fato, conseguir olhar para a situação da minha vida e dizer que eu confio no Senhor e, por isso, a mão dele continua estendida sobre mim? As dificuldades não impediram Elias de cumprir o seu papel. Ele sabia o que ele tinha que cumprir porque Deus deixou claro que ele tinha que cumprir. E aqui costumamos parecer muito mais com os hebreus lá do deserto do que com o profeta Elias nessa situação. Ou eu iria mais além. Está seguro aí na sua cadeira? Está seguro? Bem seguro? Costumamos parecer muito mais com Acabe e Jezabel do que com o profeta Elias. Nossa confiança no que nós mesmos somos capazes de fazer, nossa confiança no que nós nos tornamos, porque somos bons, porque fizemos o melhor, fizemos por merecer. Isso acaba tornando uma importância e uma relevância tão grande na nossa vida, que é como se Deus virasse aquele último suspiro quando eu não aguento mais. Está tão longe de resolver que aí não resolvi de nenhum jeito, então eu resolvo orar. Como se Deus não participasse mais das nossas decisões. Afinal, somos seres inteligentes, somos seres superiores, nenhum animal é tão desenvolvido como nós. Afinal, nós somos fortes, sobrevivemos ao Covid. Afinal, nós damos conta de tudo que aparece. Ou pelo menos a gente acredita que dá conta de tudo, né? Lembra do que eu falei de Israel naqueles tempos? Israel vivia bons tempos. Tudo parecia correr exatamente como era planejado. Tudo caminhava bem. Quem poderia garantir que, de fato, as palavras daquele profeta que surgiu do nada fosse verdade? Pensa, se coloca no lugar do Acabe, meu irmão. Você está lá reinando, está tudo dando certo, está cada dia que passa mais rico, mais feliz, bebe pra caramba, se diverte pra caramba, a vida é só uhul e vamos embora. E aí chega um cara e diz que acabou. Tu nunca viu o cara na vida. Que garantia você tem que ele é um servo do Senhor? Ele nem mesmo era um profeta de Baal, que era o Deus de Acabe. Por que ele deveria parar tudo para ouvir esse homem? Para responder essa pergunta, precisamos olhar para todo esse afastamento de Deus que vinha acontecendo no reino de Israel ao longo dos anos. E de novo, meu irmão, minha irmã, a gente vai ver isso se repetindo rei após rei, história após história. Na tentativa de se tornar uma poderosa nação, Israel abria mão de tudo que pudesse representar um retrocesso. E muitas vezes, o que era colocado como retrocesso era a participação desse Deus nesse reino. Tudo que os impedisse de crescer, tudo que limitasse de alguma forma, tinha que ser tirado. Tinha que poder crescer a qualquer custo, ainda que sacrificando bebês, ainda que fazendo as coisas mais hediondas. O que importa é desenvolver a nação. E buscando apenas o bem-estar pessoal. Esse Deus que parecia exigir prioridade na vida das pessoas, tinha que ser abandonado. Não cabe nesse projeto de vitória e de prosperidade. E muitas vezes nossa leitura é exatamente essa quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor. Quem está dando certo e quem está dando errado. Pensa com a sinceridade do seu coração. Acabe com todo o sucesso administrativo, financeiro e político, um rei próspero e que a nação cresceu, ou Elias, com a sua necessidade de obediência e submissão, e estava vivendo lá sem nada, e surge do nada com uma praga de uma história de que vai piorar a situação do reino. Quem deve estar, de fato, seguindo a Deus? Como é que a gente costuma julgar essa situação? Acabe com a sua capacidade de construir e negociar, ou Elias com a sua capacidade de crer e obedecer? Eu sei que essas perguntas podem parecer assim, que eu estou querendo forçar que você pense essas coisas, mas isso é porque eu olho para o meu coração e eu vejo cada uma dessas deficiências se levantando contra mim todos os dias. Diversos momentos da minha vida e da minha história, eu me vi muito mais tendencioso a acabar como Acabe do que como Elias. Projetos até mesmo de serviço ao Senhor, em que a gente olha e fala, caramba, aquela igreja só cresce, ó, aquilo ali, realmente a mão de Deus está ali. E aquela igreja ali, ó, está enfrentando dificuldade, tem pecado escondido.
Afinal de contas, né, irmãos? Uma frase que brasileiro adora é aquela famosa: em time que está ganhando, não se mexe. E o Flamengo está aí para provar isso. Só que não. Se Deus está na frente, a coisa sempre prospera. Você já ouviu isso? Ou pelo menos já em algum momento acreditou numa história dessa. E se a gente acredita nisso em algum momento, se está sendo difícil, deve ser porque Deus está mostrando para a gente ir em outra direção. A gente precisa abandonar. Nesse sentido, recentemente o nosso pastor trouxe uma palavra que marcou muito meu coração. Nessa ocasião, ele apresentou que muitas vezes Deus vai garantir a bênção sobre nossas vidas, ainda que eu e você não tenhamos nenhum compromisso com Ele. A bênção estará garantida. Pode ir lá, que você vai ser próspero, vai dar certo. Não precisa se comprometer com Deus. Mas existe a possibilidade de você viver com esse Deus. Mas para viver com esse Deus, a vida tem que ser diferente. Então, não podemos nos prender nesse tipo de palavra superficial e fajuta. Palavra do inferno que tem tomado mentes e corações nos nossos dias. Palavra transvestida de evangelho, que na verdade só vem com o intuito de destruir a nossa vida. Se tem bênção, então está tudo certo, irmão. Se está dando certo, então Deus está no negócio. Palavra mentirosa, palavra de Satanás. Mentira que entrou nos nossos corações, como um brigadeiro na boca de uma criança na festa de aniversário. Deixa o brigadeiro perto da mesa para ver o que acontece. O que a criança faz? Sai correndo e come. E ela faz careta com o brigadeiro? Assim é a resposta do nosso coração quando a gente ouve esse tipo de coisa. Porque a gente se esforça pra caramba e começa a dar certo e vem alguém e dá uma palavra dessa. Ih, irmão, só vitória agora, hein? Não tem erro. Vai dizer que você já não falou um glória a Deus? É esse mesmo sentimento. Mas apesar do bom sabor que o brigadeiro pode ter, continuam sendo palavras do inferno na nossa vida. Pois Deus seguirá com seu plano independente das nossas escolhas. Isso tem que ficar claro, independente de mim, independente de você. O plano de Deus vai continuar e vai se cumprir. Por isso Israel seguiu próspero, apesar das infelizes escolhas dos seus reis. Mas, e sempre tem esse mais, né? É quando começam a aparecer as dificuldades, que os homens começam a revelar escrachadamente o que realmente tem nos seus corações. São diante das dificuldades que os meus e os seus deuses tomam forma e assumem a prioridade na nossa vida. A mensagem do profeta era terrível. E ele sofreu com tal palavra, porque ele teve que passar pela situação de escassez. Mas ainda assim ele não se omitiu. Ele entendeu que ele ia perder, mas ele cumpriu o que Deus mandou ele cumprir. Mas Acabe olhou para aquela palavra e preferiu seguir com as suas próprias convicções. Afinal de contas, ele dá conta, né, gente? Ele preferiu confiar na própria força, na própria condição intelectual. Preferiu confiar nos seus autênticos deuses, que eram para ele mais poderosos que qualquer coisa. Irmãos, acabei de falar que a gente vive uma crise no nosso país. E eu preciso que você pense, mais uma vez, quem é que vai resolver a crise no nosso país? Quem é que vai realmente nos tirar desse momento em que nós estamos? Se você olhar com o respeito devido e com a sinceridade devida, você vai observar que nas últimas eleições, nós vimos diversas pessoas abrindo mão de relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, porque preferiram manter fidelidade aos seus deuses de estimação. Preferiram confiar mais nas suas escolhas políticas do que no Senhor Todo-Poderoso, que seguiria no controle do seu plano, independente de quem fosse o presidente. A gente precisa repetir isso todos os dias. Nenhum político poderá hoje ou em qualquer momento da sua história, da história do nosso povo brasileiro, salvar-nos dessa situação que a gente está. Só existe um nome capaz de fazer isso, e é o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode transformar o nosso país. Não se iluda com promessa de qualquer outro. Não se deixe levar. Mas essa confiança, essa convicção no controle de Deus, apesar de todas as coisas, nunca, jamais nos aliviará da nossa responsabilidade. Você é responsável pelo que você faz, pelas escolhas que você faz. Por mais difícil que seja escolher.
por mais doloroso que seja, ainda que o governante que entre não seja do desejo do seu coração, Deus seguirá cuidando do seu povo. Mas a nossa responsabilidade é de levar a verdadeira palavra de esperança, porque existem muitos homens e mulheres que seguem convictos de que existem pessoas aí fora que podem fazer isso. Só que eu e você sabemos que a verdade é que existe um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não tarda, um Deus que não falha, um Deus que segue com o seu plano. Existe um Deus capaz de transformar toda e qualquer situação, por mais terrível que seja, numa manifestação do seu poder e da sua glória. Mas como Acabe, muitas vezes, dedicamos tempo às nossas idolatrias. E muito mais tempo a essas idolatrias do que, de fato, em parar, dobrar os nossos joelhos e ver que o nosso Senhor continua no controle e pedir a direção do nosso Senhor diante do que está acontecendo e nos posicionarmos em fidelidade ao Senhor diante do que está para acontecer. Então, para encerrar essa parte eleitoral e para você ficar mais tranquilo, né? Você é responsável pelo seu voto. Ore, pense, estude, procure saber o que cada candidato defende. E vote. Vote certo de que Deus conduzirá todas as coisas. Ajude as pessoas que te cercam a fazer o mesmo, sim. Converse, compartilhe, reflita. Troque informações com as pessoas. Mas jamais se deixe iludir de que qualquer homem ou mulher vai resolver o problema da nossa nação. As nossas necessidades só serão contempladas em Jesus Cristo, porque esse foi o erro de Israel. A cada rei que entrava, eles diziam, agora vai, hein? E agora vai, hein? E Acabe entrou, começou a dar certo, o que eles falaram? É de Deus. Esse foi o erro de Israel. Esse foi o erro dos nossos pais. Como diz a música, né? Ainda somos os mesmos e vivemos seguindo exatamente os mesmos erros. Esse tem sido o meu e o seu erro. Mas até quando a gente vai continuar desviando as coisas que deveriam ser dedicadas ao Senhor, a nossa confiança que deveria estar no Senhor, para a idolatria, usando desculpas das mais esfarrapadas, usando as dificuldades, porque, afinal de contas, Deus entende, né? Lembre-se, as dificuldades não podem te impedir de cumprir o seu papel. Deus foi claro com você. As Escrituras estão aí deixando claro para todos nós o que nós devemos fazer. Não se omita. Somos povo de Deus, brasileiros do estado do Rio de Janeiro, colocados nesse contexto para dizer ao mundo que, apesar de todas as coisas, nosso Deus continua e continuará sendo Deus sobre todos. Assim, a gente chega ao nosso segundo ponto. Porque dentro de todas essas idolatrias às quais nosso coração se agarra, encontramos uma que, cara, acaba sendo muito maior do que todas as outras. E essa idolatria aqui é a que deu tema a essa mensagem de hoje, que nos ajuda dizendo, primeiro eu. Porque se é nos momentos difíceis, se é nos momentos de maiores dificuldades que revelamos quem reina em nossos corações, e se temos pressa para proteger os nossos deuses, né, como a gente acabou de falar, precisamos estar, então, como servos de Jesus, dispostos a atacar os nossos ídolos. Ídolos que nós estamos acostumados a defender e amar. Ídolos que têm dominado até mesmo quando a gente não se dá conta. Você está preparado para isso? Então, nosso segundo ponto é: corações idólatras criam reis. Corações submissos confiam no Senhor. Vamos repetir? Corações idólatras criam reis. Corações submissos confiam no Senhor. Isso pode ser visto desde a migração política do regime lá dos juízes em Israel, com a governança direta de Deus, instituindo homens e mulheres para fazerem a diferença em determinadas situações, até os nossos dias atuais. Vamos olhar de novo para essa situação do profeta Elias, que é a nossa referência nessa noite. Ele chega num novo lugar para onde Deus mandou o profeta ir. E ele não vê o que seu coração poderia estar desejando naquela hora, mas ele vê exatamente o que Deus prometeu dar para ele. Ele não achou uma viúva bem estruturada. Imagina, ele ia chegando lá numa casa de uma viúva milionária.
abastada de bens, com condições de sustentá-la pelo tempo que fosse necessário, direito à piscina, hidromassagem, ar-condicionado. Mas muito longe disso, ele encontra uma viúva tão pobre quanto ele. E mais, uma viúva que está diante da última refeição, é a última comida. Eu não sei se você já teve experiência de passar necessidade desse tipo, irmão, mas é algo extremamente bizarro. É aquilo de você olhar e realmente crer que parece que não vai ter mais o que fazer, é comer e morrer, que é a palavra que essa viúva dá para o profeta. Nesse sentido, muito me chama a atenção a parcial obediência ao Senhor. Porque muitas e muitas vezes eu consigo ver claramente pessoas sendo movidas pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que vão alcançar corações que estão perdidos e conduzir essas pessoas à igreja, dizendo que essas pessoas precisam buscar alimento, que a vida delas está sedenta e que só Jesus pode dar aquilo. E elas buscam esses lugares. E elas se aproximam desses lugares. Elas realmente entenderam que precisam buscar alimento em outro lugar, diferente do que elas estão vivendo. E elas vão buscar tais lugares. Mas, ao adentrar aqueles lugares, rapidamente se dão conta de que aquele lugar não é o céu, não é um lugar perfeito. Permita-me ser ainda mais claro se você não entendeu. Eu estou falando aqui de pessoas que buscam a casa de Deus para satisfazer os desejos do seu coração. Homens e mulheres que seguem um caminho do Senhor para encontrar o que as suas almas mais anseiam. Mas, quando encontram as limitações das pessoas nesses lugares chamado casa de Deus, optam por abandonar a sua obediência, abrem mão do seu Deus para poder buscar a esperança por conta própria. Afinal de contas, lá tem um monte de gente pior do que eu. Fui para lá para melhorar e lá tem gente pior. Pessoas que vão denunciar a plenos pulmões quantas pessoas hipócritas existem dentro da igreja. Pessoas que vão denunciar quantas pessoas falsas existem nas igrejas. Quantas pessoas mentirosas, egoístas e até perversas existem dentro das igrejas. E por conta disso, de todos esses motivos, elas vão abandonar todo o processo de caminhada com Deus. Afinal de contas, o estado daquelas pessoas. Mas o que a gente não está acostumado a refletir é que o mundo completamente todo está cheio de pessoas com essa descrição. Isso não é prioridade da igreja. Tanto na igreja quanto fora dela. Existem as piores pessoas possíveis. E pensa, a gente não deixa de procurar médico por conta de uma experiência ruim com um profissional. Afinal de contas, a gente precisa de cuidados. Pelo menos a gente não deveria abandonar. Não deixamos de procurar um dentista quando você está com aquela dor insuportável de dente, que não te deixa nem dormir, porque você foi maltratado em um lugar. Você sai insatisfeito dali, mas procura um outro lugar para resolver o seu problema, ainda que tenha tido uma experiência com um mau profissional. Mas o que é fato é que eu, você e muitos homens e mulheres têm uma facilidade extrema em abandonar a convivência na comunhão da igreja, devido às experiências ruins que nós tivemos. E fica ainda pior. Muitos vão colocar todas as igrejas no mesmo pacote. Afinal de contas, né? Só tem gente mentirosa, só tem gente da pior categoria. É muito importante identificarmos o quão cheia de pessoas ruins as igrejas são, irmãos, e eu tenho que ser extremamente sincero, até para que a gente não caia na ilusão idólatra de perfeição de igreja, porque nenhuma igreja é perfeita. Pelo contrário, nós caminhamos rumo a essa perfeição em Jesus Cristo. Mas existe definitivamente uma grande diferença entre as pessoas ruins de dentro da igreja para as pessoas ruins de fora da igreja. E aqui eu falo da igreja fiel ao Senhor. As pessoas que servem ao Senhor, elas precisam estar conscientes de que elas são falhas, de que elas são essas pessoas terríveis, capazes de fazer coisas tenebrosas, mas são pessoas que juntas, todos os dias, estarão dispostas a admitir o seu pecado, pedir perdão ao seu Deus, pedir ajuda aos seus irmãos para não cair nos mesmos erros. Pessoas que vão lutar contra as suas idolatrias, pessoas que vão lutar contra os seus pecados, pessoas que vão lutar contra os seus próprios corações, buscando viver uma vida de submissão a Deus e aos irmãos.
Enquanto isso, do lado de fora, esse outro tipo de pessoa, que também é igualmente ruim, vai seguir procurando o rei para conduzir perfeitamente suas vidas. E aí vai ser a dieta cetogênica que vai resolver a vida da pessoa, vai ser malhar às 4 horas da manhã que vai resolver a vida da pessoa, vai ser trabalhar de cabeça para baixo que vai resolver a vida da pessoa, e ela vai continuar inventando coisa para satisfazer o seu próprio coração. Sejam pessoas que abandonaram a caminhada para atender os seus próprios desejos, sejam pessoas que jamais se submeteram a uma vida de serviço a Deus e aos irmãos. Seus corações têm um dono, não existe coração sem dono. E só um dono pode realmente conduzir o nosso coração da maneira correta. Ainda que a gente não admita, todo coração tem um rei, reinando com mão de ferro, conduzindo as nossas escolhas, os nossos sonhos, os nossos desejos. E devido às alegrias que a gente vai vivendo e vai contemplando na vida das pessoas ao redor, é muito fácil a gente se apegar mais e mais a esses reis. Porque a gente quer ter uma vida melhor, a gente quer ter uma vida mais tranquila. Elias se deparou com uma mulher numa situação tão ruim quanto a dele. Mas mais do que falar, não deve ser essa mulher aqui não, deve ter uma outra viúva por aí em condição melhor. Ele obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Mais uma vez, ele preferiu seguir a ordem que ele recebeu. Estudiosos desse texto vão afirmar que pela região que aquela viúva viveu, certamente ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Certamente ela conhecia quem era esse Deus de Elias, embora vivesse sim numa cidade de adoradores de Baal. Pois diante do juramento que o profeta faz, diante da palavra daquele profeta que se mostra fiel a esse Deus que ela já ouviu falar, quando ele usa o nome do Senhor, apesar das condições precárias e escassas, ela também decide obedecer. Foi uma escolha livre daquela viúva. Não se trata do melhor lugar para se estar, assim como não se trata do melhor profeta para carregar a palavra. Se trata da confiança no único e verdadeiro Deus que supre todas as necessidades. É maravilhoso, irmãos, olharmos para esse encontro e o desdobramento que esse encontro traz entre Elias e aquela mulher. Ambos estavam numa situação de completo esgotamento de recursos. Eles eram sustentados pela mão de Deus. Ambos sobrevivem ao duro período de fome pelo agir de Deus, o mesmo Deus. E até que volte a chover, a Bíblia nos garante que não faltou alimento para nenhum deles. Certamente não era aquela picanha que você estava sonhando aí, né? E olha que eu nem como carne. Mas sem dúvida nenhuma, Deus sustenta o seu povo da forma que Ele planejou sustentar. É garantia do Senhor que nós encontraremos tudo o que precisamos nele. Irmãos, não há o que temer nesse sentido. Nem mesmo as piores pragas poderão nos tirar as bênçãos que foram prometidas pelo nosso Senhor. Que não quer dizer que você não vai sofrer com as pragas. Você vai sofrer porque elas caem na casa de todos. Mas o Senhor permanecerá com você, apesar das pragas. Mas esse tal processo de idolatria, ele também vai continuar martelando o seu coração e a sua vida até o final. E esse processo de idolatria pode cegar você de novo e de novo. Afinal, corações idólatras continuam todos os dias criando reis, enquanto corações submissos se dispõem a confiar no Senhor. O que a gente precisa não é de alguém que vai nos salvar, porque quem vai nos salvar já veio e se chama Jesus Cristo. Um último ponto a observarmos nessa passagem é a forma usada por Deus para provisão, né, nessa situação. Observa atentamente aí os versículos 15 e 16. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Você viu a maneira incrível como Deus fez esse milagre? Percebeu aí no texto como é que Deus fez isso? É isso mesmo, irmão. A gente não tem qualquer informação do que foi que Deus fez ali. E esse é o nosso terceiro ponto. Deus tem seus próprios métodos. Deus tem os seus próprios métodos para fazer qualquer coisa. Isso é porque não importa a maneira exata como isso se cumpriu. Deus foi fiel à sua palavra. Ele disse que não faltaria e não faltou. Podemos entrar num debate aqui
se essa provisão celeste, né, seguiu os moldes da provisão anterior, e se foi os corvos que trouxeram, né, a farinha e o azeite para colocar ali na botija, ou alguma outra forma milagrosa, né, com que aparecesse ali, eles consumissem a farinha e o azeite, e quando acordasse, estava tudo cheio de novo. Aí consome durante o dia e quando acorda está tudo cheio. Pode ser assim? A gente pode pensar que foi assim, não tem problema nenhum. Mas a gente também pode olhar para a mão de Deus movendo o coração de outras pessoas ao redor. Pessoas que abriram mão porque tinham mais do que precisavam e compartilharam. O que importa, o que é central ao texto é de que Deus manteve a sua palavra. Método não precisa ser conhecido por mim e por você. Deus vai honrar o que Ele prometeu. Deus continua movendo o coração de pessoas para abençoar vidas. Certamente Ele já moveu você para fazer algo por alguém, assim como você já viu o cuidado dEle através de outra pessoa. Ambas as situações são milagre, porque, meu irmão, minha irmã, você abrir mão do que é seu, quando você tem pouco, para ajudar alguém, isso só o Espírito Santo para fazer no nosso coração. A gente tem um péssimo hábito de olhar para as coisas extraordinárias e sim, darmos crédito a Deus. Olha, Deus abriu um mar. Caramba, vamos atravessar, que maravilha, isso foi Deus que fez. Enquanto que diante de coisas aparentemente naturais, é como se Deus não se metesse. Tendemos a dar o reconhecimento para quem se esforçou. Poxa, né, você passou na prova. Pô, também estudou para caramba, né? Você fez a sua parte, né? Então, Deus não participou disso aí, não. Errado. Se você teve algum sucesso em qualquer parte da sua vida, foi porque Deus te capacitou a isso. Se não, meu amigo, tu ia bater na trave infinitamente na tua vida, porque por nós mesmos somos incapazes de qualquer passo. Perceba, estamos falando do senhorio completo de Jesus Cristo sobre a vida de todos nós. Ou, nas palavras do famoso Kuyper, não existe uma parte sequer do universo que Cristo não possa reclamar a posse para si, ou não possa chamar de seu. Tudo que existe, tudo que acontece, ocorre pelo amor e providência de Jesus Cristo por você. Sejam curas milagrosas, sejam curas por meio de remédios, sejam curas extraordinárias, sejam curas através de procedimento médico, sejam bênçãos inexplicáveis, ou bênçãos facilmente explicáveis. Deus segue providenciando os meios de acordo com seus próprios métodos. E se tem uma coisa que a gente gosta de nos enganar, é sobre a gente estar no controle desses métodos. Entenda de uma vez por todas, Deus segue e seguirá sempre no controle de tudo, inclusive da sua vida. Sejam quais forem as dificuldades, seja qual forem os seus problemas, nada disso pode te impedir de cumprir o seu papel. E ainda que tente, para além de desculpas, né? Ainda que você tente dar o seu jeitinho, porque corações idólatras continuam e sempre continuarão buscando reis. Mas existe a possibilidade de ter um coração diferente, um coração que realmente confia no Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, você sairá daqui certo de quem reina no seu coração. Se é você, se é algum outro ídolo, ou se é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso porque Deus tem os seus próprios métodos. Não importa quantos anos você tem ou já viveu em uma igreja, não importa quantos anos você viveu longe dele. Nessa noite, Deus coloca diante dos nossos olhos a mesma perspectiva, que apesar de sermos pessoas completamente diferentes, cheio de complexidades altamente diferentes, Ele tem métodos específicos e particulares para trabalhar os corações. Meu, seu e de cada um de nós que está tendo acesso a essa palavra. Mas ao invés de reclamar porque demorou, ou porque teve que ser dessa forma, ou porque eu tive que passar pelo que eu passei antes de chegar até aqui, Deus nos convida sempre, a cada dia, confiar única e exclusivamente no senhorio dEle. Pois Ele, apesar de ter os seus próprios métodos, nunca falha e nunca tarda. E é por isso que eu não posso deixar você sair daqui sem saber que tudo isso atende ao método do Senhor. Eu não sei como é que foi a sua história, eu não sei como é que foi os sofrimentos e lutas que você passou antes de chegar, mas eu sei que Deus planejou que estivéssemos juntos nessa noite, em que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra e ser lembrada de que Ele sim te ama mais do que qualquer homem, qualquer mulher jamais pôde te amar. Ele tem cuidado de você, apesar de escolhas ruins que você pode ter feito, apesar de tudo que você fez, apesar do que você se tornou ao longo da sua vida. Ele é o mesmo Deus e tem poder para fazer você experimentar tudo
do melhor com Ele de novo. Tudo isso porque esse Deus incrível e poderoso, um dia, num ato de amor extremo, se encarnou na pessoa de um homem como cada um de nós, chamado Jesus Cristo. E como homem Deus, sem ter jamais cometido nenhum pecado, completamente diferente de nós, esse Jesus Cristo foi crucificado. Ele teve que ser sacrificado numa cruz para pagar o preço de tamanho pecado que eu cometi, tamanho pecado que você cometeu, levando os pecados de todos nós sobre ele. Um puro pagando os preços de todos os meus impuros pecados, de todos os seus impuros pecados. Deus executou sua justiça, lançando sua fúria remidora sobre o corpo de Jesus Cristo estendido na cruz. E porque ele morreu, porque ele sofreu, porque ele carregou o peso dos meus pecados, eu e você não temos mais dívida nenhuma com Deus. Estamos livres de toda e qualquer escravidão. Estamos livres do rei que dominava o nosso coração, chamado pecado. Nós estamos livres dos nossos próprios desejos. Você não precisa viver a vida que vivia antes. Jesus é o rei que pode satisfazer completamente a nossa história. Mas esse Senhor vai além de pagar o preço nos nossos pecados. Ele vai muito além do que a gente pode imaginar. Ele ressurge dos mortos em poder e glória. E Ele nos assegura que voltará para que homens e mulheres ruins, maus, que foram escravos e hoje são libertos. Homens e mulheres que descobriram que existe a possibilidade de crer no Senhor Jesus. E, portanto, foram comprados pelo seu sangue, também possam ressuscitar no dia final. Essa é a certeza que você pode carregar no seu coração. A fome pode sim te levar desse mundo. As pragas que a gente enfrenta pode entrar na nossa casa e fazer estrago. Tudo isso pode acontecer, mas nada disso foge do planejamento que Deus tem para a minha vida e para a sua. Porque tenho a certeza que apesar de como vai ser a minha história, eu vou ressuscitar no dia final e vou viver com o meu Senhor. A minha vida e a vida de cada um de nós que ouve essa palavra nessa noite não é por acaso. Sua história não é por acaso. Existe um rei que pode todas as coisas, e esse rei nessa noite te convida a abandonar os antigos reis, a abandonar toda e qualquer escravidão que você já viveu e voltar a viver na dependência dele, esquecendo a sua auto-idolatria, esquecendo qualquer outra idolatria que pareça te satisfazer, para assim desfrutar exatamente do que Elias e a viúva desfrutaram, a provisão contínua, dia após dia, enquanto a fome durar na terra. Até o dia que a sua luta findar, até o dia que a minha luta findar, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele seja a minha vida, a Ele seja a sua vida, a Ele seja dedicado o trono do nosso coração. Que o Senhor que conduziu Elias, o Senhor que transformou a vida daquela viúva, nessa noite te dê o renovo necessário para viver em completa obediência e confiança no Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Santo Deus, nós somos tão falhos e dia após dia, Senhor, a Tua palavra nos lembra disso. Deus, ajuda-nos a crer mais no Senhor do que no nosso próprio coração. Ajuda-nos, Senhor, a depender mais do Senhor do que qualquer outra coisa nesse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a desafiar todos os dias as idolatrias do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a confiar de todo o nosso coração que o Senhor reina e nada nem ninguém tem poder para te tirar desse trono. Dessa forma, Senhor, te pedimos que o Senhor nos habilite a caminhar contigo cada dia da nossa jornada. Sustenta os nossos pés, sustenta as nossas casas e ajuda-nos, Senhor, a desfrutar ainda em vida dessa experiência de ser parte do seu reino, para a tua honra e para a tua glória. Amém.